Boa noite, queridos. Boa noite. Amém. Todos lembram aqui do que quer dizer a sigla TADEL. Treinamento avançado de líderes. Amém. Treinamento avançado de líderes. Amados, você lembra o dia que você foi chamado? Que você teve convicção que o Senhor chamou você? Você tem essa lembrança? Olha, antes da gente dar continuidade, eu gostaria mais uma vez a gente fazer essa oração. Vamos pedir do Espírito Santo para falar pessoalmente com cada um de nós. Vamos pedir para o Espírito Santo marcar nós com a sua voz. A palavra dele é quem muda. Espírito Santo, nós agradecemos por esse momento. O Senhor é a pessoa mais importante dessa reunião. O Senhor é o nosso treinador. É o Senhor que nos chama e nos marca. E a gente nunca esquece, Senhor. E nós queremos que nessa noite o Senhor continue falando conosco. Tenha liberdade de mudar nossa vida. Mude completamente. Se nós estivermos fora da sua mais perfeita vontade, traz para a mais perfeita vontade. E tenha liberdade de ficar na direção da nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Você lembra, gente, o dia que você foi chamado? Eu lembro muito bem quando eu estava naquela 8ª rua da Cidade Alta, em Itaituba, no Pará. Uma igrejinha na Paz Church, era coberta de telhas de brasilite e era apenas eu lembro mais 6 esteios abertos, chão de piso mesmo mortos. E eu lembro naquele dia, quando o Senhor me chamou para a salvação, quando eu aceitei Jesus. E eu lembro muito bem naquele dia, naquela igrejinha, quando o Senhor me chamou, quando o pastor estava pregando, o pastor Carlos Oliveira, que se encontra, ele é pastor lá na igreja de Manaus, Paz Church. E ele estava pregando sobre Isaías 9:6, que diz, o capítulo 6, não 9, capítulo 6, quando ele diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por mim? E aí Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a ti. Então naquele dia ele ficou insistindo: a quem enviarei, quem há de ir por mim? E quando ele repetiu, eu fui tocada. E eu disse: Senhor, eis-me aqui, me envia. Gente, não foi fácil. Lembro muito bem aquele dia. Eu lembro dele insistindo nessa pergunta, que ele estava pregando sobre missões, sobre ser um evangelista, um servo de Deus, que pode dar continuidade no ID, na missão o qual Jesus nos deu. Então eu lembro muito bem. E aqui nós vamos estar vendo, domingo passado o Osso falou sobre Josué, quem lembra, seja o quê? Forte e corajoso. E engraçado que hoje nós vamos dar continuidade falando sobre isso, mas falando sobre o chamado. Eu queria ler aqui com vocês Josué 1-2, que diz: sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja só, Josué, esse nome Josué quer dizer o Senhor salva. Você sabia que o nome dele não era Josué? A Bíblia diz lá em Números 13, versículo 16, parte B, que o nome dele era Oséias. E Moisés chamou ele e botou o nome de Josué. Então, aqui Deus estava falando, dando um chamado, foi um chamado de Deus, diretamente de Deus para Josué. Ele falou: o meu servo Moisés é morto. Olha só, o porquê, veja, servo, porque Moisés realmente ele foi uma pessoa que serviu a Deus, foi o libertador do povo de Israel. Mas aqui ele falou assim, que quem era Josué? Ele era um servidor de Moisés. Gente, era um discípulo de Moisés, era aquela pessoa que estava próxima, que estava servindo Moisés.
E ele diz, ele é morto. Agora dispõe-te, essa palavra dispor é levantar, é ir adiante, é se preparar, é se apossar, é dominar, quer dizer, liderar. Levante, Josué, agora é você. Agora, qual é a missão? Dispõe-te agora, passa esse Jordão, você e todo o povo. Gente, passar Jordão é um ato, é uma parte da nossa vida que não é isento de ser uma luta que é só através do sobrenatural de Deus. Todos nós que temos chamados, a gente tem que passar o Jordão. Esse passar Jordão não é fácil. Deus, quando Ele falou comigo para mim vir para cá, quando eu me deu uma promessa de Deus e foi se aproximando de eu vir para cá, não foi fácil. Eu sabia que atravessar o Jordão era algo que eu ia passar por dificuldades, por teste, que ia depender. Se atravessar o Jordão é algo que só Deus agindo no sobrenatural. Então, e eu sabia também que nesse atravessar precisa de se humilhar, precisa da gente também, nesse chamado, de ter fé, de oração, de jejum. Eu sabia assim, está aproximando. E eu sabia que eu iria passar por momentos para outra fase, que essa fase não ia ser fácil. Então, eu comecei a ler o livro de Josué. Eu fui levada, quando chegou próximo, deu uns meses antes de eu vir para cá, comecei a ler, escrever. Eu escrevi todo o capítulo, assim o que Deus ia ministrando no meu coração. E eu entendi bem. Aonde eu estava, tudo bem, e eu sabia que eu ia passar por apuros, por momentos bem difíceis por causa desse chamado. Então veja só, aqui Josué, ele recebeu direções de Deus e promessa. Qual a direção? Josué, dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que estou dando a vocês, estou dando aos filhos de Israel. Então, 2 Timóteo 2 capítulo 2, versículo 4, diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, gente. Então Deus conta, e aqui aqui Paulo estava escrevendo para Timóteo, discípulo dele. Filho, a vontade de Deus é essa, que todo o homem seja salvo, todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Isso foi a missão que Jesus nos deu, é uma ordenança que ele deu do ID. Eu quero até parabenizar a equipe Difley, a turma do Difley, porque olha, um trabalho muito lindo. Hoje nós vimos já os frutos, né, desse trabalho. Então, aqui Paulo estava mostrando para Timóteo que essa era a vontade de Deus. Amados, aí outra diretriz que Deus deu para Josué é que ele tinha que ser forte, tinha que ser corajoso. Quando fala de forte, gente, precisa ser forte. A gente não pode ser molenga. Eu tenho 37 anos de convertida, entrando nos 38. Mas eu comecei o ministério com 2 anos e meio, dia 28, me lembro a data, 28 de julho de 88, que eu fui enviada. Eu já passei muitos apuros, muito apuros. E a gente, nesses apuros, a gente tem que ser forte, corajoso. Porque quando Deus manda, Ele diz assim, olha, como Ele falou para Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, lá te abençoarei e te engrandecerei. Abraão, você é uma bênção.
Você vai ser uma bênção, eu vou te abençoar. Mas ele não falou que nesse percurso que iria acontecer com ele. Quando Deus nos manda, Ele nos dá uma promessa de crescimento, de abençoar. Mas Ele não diz como é que vai ser esse percurso, porque senão ninguém vai. Ele não fala as dificuldades. Por isso que Ele falou aqui, Josué, seja forte, seja corajoso, porque eu sou contigo. Uma coisa que a gente tem que lembrar, gente, que no chamado, Deus chama você e chama pelo nome. Lá no capítulo 43 de Isaías, versículo 1 até o 2 está lá. Deus chama você pelo nome. Então, você desde o ventre, você é uma pessoa vitoriosa. Milhões de espermatozoides correu. E sabe, você foi que chegou primeiro. Está aqui o bonitão, a bonitona aqui, servindo, entendeu o chamado. Mas eu quero dizer para você que não é fácil. Mas é lindo quando você vê o fruto, quando você vê os frutos, quando você for receber a recompensa, quando o Senhor te chamar pelo nome e o Senhor colocar na sua cabeça uma coroa que nunca vai perder o brilho e dizer, valeu a pena. Aqui ele falou, seja forte, seja corajoso. Agora, no capítulo 3, eu quero ler com você, aqui na linguagem de hoje, eu li na linguagem de hoje, foi o que Deus falou tanto comigo nesse livro que eu estava meditando antes de vir. No capítulo 3 de Josué, é o versículo de 1 a 2, Josué, na linguagem de hoje, tá? Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessar o rio, eles acamparam ali. Aí o 2, 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento. Deixa eu explicar. O que é que Deus ministrou ao meu coração? Angélica, é tempo de você agora atravessar o Jordão. Aonde a Angélica se encontrava? No Vale das Acácias. Eu fui pesquisar o que é o Vale das Acácias, a coisa mais linda, flores, um tempo bom. Gente, eu estava num tempo tão bom em Fortaleza. Casa boa. Tinha tudo, acomoda. Todo domingo eu chegava em casa com presentes. Não vou dizer 100%, mas 90% eu chegava com presentes. E sempre dinheiro na minha conta. Eu tinha um discípulo, doutora Ananias, doutora Camila, toda semana, todos os domingos, eles colocavam dinheiro na minha conta. E eu dizia para eles, meu filho, uma vez ele botou 1.500. E eu disse, filho, você colocou esse dinheiro é para a marcha do amor, porque eu era responsável. Eu disse, não, nós sentimos de te abençoar. E daí ele ficou toda semana colocando, toda semana eu recebia, toda semana eu recebia presentes. Era dinheiro, às vezes era discípulo da obra missionária, das igrejas que eu dava cobertura. Dizia, pastora, manda aí o seu Pix. Gente, eu nunca andei cabisbaixo, triste, demonstrando fracasso não, de faltar. Aqueles momentos que a gente passa de alguns apertos, é o Senhor que eu falo. Eu estava nesse período muito bom, no Vale das Acácias, período, e Deus falou aqui para Josué, sai do Vale das Acácias, sai desse lugar bom, porque o bom, ele é o inimigo do excelente. Então Deus falou assim, atravessa o rio Jordão. Gente, agora atravessar o Jordão, de que agora atravessar o Jordão é algo sobrenatural. Vai precisar de fé, de jejum, de oração. Então, aqui o Senhor falou comigo e eu entendi. E, gente, quando foi chegando perto, o negócio apertou. Era luta por cima de luta. Era uma angústia. Era uma tristeza que vinha, batia na minha porta. Difícil de eu sair. Mas eu sabia que era o melhor. Eu sabia, quando Deus falou assim, sai. Eu disse, Senhor, eu vou sair, porque se eu sair aqui, se eu ficar aqui no Vale das Acácias, tendo tudo, o propósito principal que Deus tem na minha vida, não vai ser concretizado. E aqui nós vimos aqui no versículo 2, e diz assim, olha, aqui no versículo 2, 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento. O que é que Deus está falando comigo? Vai precisar de líderes. Olha, para a gente ir numa grande obra, um grande projeto, que é a Paixão, é um grande projeto que nós temos aqui. Gente,
Aqui nós estamos só numa gota de água no oceano. Mas um dia nós vamos ser o oceano aqui da Paraíba. Amém. Escuta o que eu vou dizer, nós vamos crescer muito, nós vamos ter um local próprio, nós vamos ter terreno de neve, nós vamos ter ar-condicionado, cheio de poltronas, vamos ter uma equipe de, sabe, vocês são os pioneiros. Amém. Eu fui uma das pioneiras de Itaituba. Quando eu aceitei Jesus, eu era mais ou menos a 8ª pessoa. Nós éramos com o tamanho de uma célula. Então é tão bom, vocês são os pioneiros. E muita coisa vai ter Jordão para tirar você do foco. Muitas pessoas, por não entender, desistem. Muitas pessoas não entendem o que está acontecendo no mundo espiritual. Aí por isso desistem. Nós não podemos desistir. Deus tem coisa grande. Ele vai fazer de tudo para tirar o seu foco e fazer você retroceder. E você sabe o que a Bíblia diz? Em Hebreus 10, 38 e 39, que os que retrocedem não agradam ao Senhor. E que nós não somos os que retrocedem. Nós somos os que vamos avante. Você tem que dizer para você, eu vou avante, eu não vou parar. Como eu falei, eu estou no Vale das Acácias, tempo bom, maravilhoso, cheio de bênçãos, cheio de presente, pessoas amando. Porque eu sei que eu sou amada. Eu sei que eu sou amada e você é muito amada pelo Papai do Céu. Eu digo isso para mim. Eu digo que você é muito amada, viu? Eu digo isso para mim. Você é muito amada e eu sou mesmo. E você também é muito amada. Porque, gente, se a gente achar que a gente não é, a gente está desfazendo a palavra. Jesus não morreu por causa de nós. Então nós somos muito amados. E quem não valorizar a gente é porque não sabe o nosso valor. E nem nós somos carentes que ninguém nos valorize. Nós sabemos que somos amadas. Então, muitas pessoas nos chamaram, quando vem um bloqueio, quando vem alguém levantando contra, quando alguém pisa no pé, desiste. Entrega. Nós não somos dos que retrocedem. As pessoas que retrocedem não agradam a Deus. Nós somos dos que vai adiante. Eu vou adiante. Eu me lembro do chamado. E quando eu atendi o chamado, eu fui enviada, sabe para onde? Eu fui enviada para Ribeirinho e Planaltos. É o sertão aqui do Ceará, o sertãozão mesmo. O sertão do Nordeste é assim. Difícil, só que lá é pior, porque lá não vai transporte. Lá, vocês viram, quem fez já o café com o pastor, é difícil ultrapassar, carro, muitas vezes é de pés, nós andávamos de pés. E eu nunca morei em casa de barro, quanto mais de palha, eu morava. E você sabe como é que eu fazia? Caladinho, para não reclamar, para não voltar. Porque às vezes quando a mulher reclama, sabe o que a mulher faz? Está dizendo para o marido, vamos voltar a pegar o brilho, voltar. Gente, a gente está passando só por esse ultrapassando o Jordão. Se você não ultrapassar através da oração, através do jejum, entendendo o que está acontecendo, você não vai chegar no propósito certo de Deus. E Deus quer que a gente ultrapasse. E aqui nós precisamos, sabe, de vocês. Vocês são nossos soldados valentes. Amém. Davi, ele venceu as grandes guerras porque ele tinha um grupo de soldados valentes. Amém. E nós não podemos vencer se não for com vocês. E você é que tem que dizer, eu não vou parar. Eu vou prosseguir. É isso que eu dizer, Senhor, eu não paro. Eu vou prosseguir. Eu vou ultrapassar. Gente, e sabe, ficou tão difícil na minha saída de Fortaleza, que eu botei aqui na agenda de 6 e 6 horas, 6 da manhã oração, meio-dia oração, despertador, 18 horas, meia-noite, e eu ia, orava em língua, porque era uma dificuldade tão grande. E eu saí, gente, até certo meio, mandou o meu peito. Ela mandou o meu peito. Aí eu disse, eu vou, Senhor. Eu vou, cheguei aqui, Senhor, amor, pode enterrar meu coração, a direção está enterrada aqui. Mas não foi fácil. Não foi fácil, era uma dor tão grande. Mas eu digo, eu tenho que atravessar o Jordão.
Agora aqui, quando chega no Jordão, estamos na travessia do Jordão. Já atravessamos. Aí a Bíblia fala que ele, Josué e o povo de Israel, a equipe, vai para Gilgal. E o que é o Gilgal? Sabe o que é o Gilgal? É um lugar de aliança. O povo de Israel, quando saiu do Egito, os pais, eles pecaram no deserto e foram todos mortos, exceto Josué e Caleb. Mas os filhos que nasceram no deserto não tinham sido feita aliança. Então Deus estava falando agora, Josué, agora a aliança, circuncida a próxima geração. Porque ele não tinha aliança com Deus. E aqui é um lugar que nós vamos fazer esse povo paraibano fazer aliança com Deus. Amém. É você, é nós que vamos fazer isso. Amém. Aqui, Gilgal é um lugar de levantar profetas. Amém. Pessoas que têm aliança com Deus. E nós somos esses candidatos, somos as pessoas chamadas para continuar fazendo isso. É aqui, vamos ter uma grande igreja de jovens fortes, de jovens, de pessoas que vão ser transformadas, que vão ter aliança mesmo com Deus. Amém. Gilgal. Nós estamos agora no nosso Gilgal. Um lugar de levantar altar de adoração a Deus. É um lugar de se oferecer, de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho dito para o Senhor, se não for para viver para a glória dele, se for para me pensar só em ter isso, em ter aquilo, eu não quero viver. Eu quero viver, se eu entender que meu Pai está dentro do propósito que ele tem para mim. Amém. Eu quero viver, se for para amar, para cuidar bem dos filhos do Senhor. Aleluia. Eu fiz como também Abigail. Abigail, no capítulo 25, no capítulo 25 de 1 Samuel, fala de Abigail. Quando o rei Davi mandou os servos buscar Abigail, e disse a Abigail, o rei Davi mandou te buscar, depois que Nabal tinha falecido, e para você ser a esposa dele. Sabe o que ela fez? Ela se ajoelhou e disse, aqui está a serva do meu Senhor, um S minúsculo, para lavar os pés do servo do meu Senhor. Ela estava dizendo aqui está eu. E eu disse, Senhor, estou aqui para lavar os pés dos servos do meu Senhor. Eu não estou aqui para ser servida. O meu propósito para vir aqui é para servir os servos, lavar os pés dos servos do meu Senhor. Amém. Gente, nós estamos na obra mais importante. Olha aqui para mim, para a bitola dos meus olhos. O trabalho que tem o único valor eterno. A gente tem que trabalhar, como ele estava pregando, ou o Antídio estava falando. Deus não é contra a riqueza, ao contrário, a Bíblia diz lá em 8:18 de Deuteronômio, não esqueça que sou eu, o Senhor, que te dou forças para adquirir riquezas. É Ele, mas que o nosso coração não esteja lá. O nosso coração tem que dizer, Senhor, estou aqui. Eu quero arregaçar as mangas. Senhor, eu quero ser útil. Eu quero trabalhar. Eu quero lavar os pés do servo do meu Senhor. É isso que tem que ser o nosso coração. Nosso coração não tem que estar aqui. Outra coisa que ele falou, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Está no versículo 7 de Josué 1:7. Provérbio 4:27 também diz, não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ou seja, que ele não saia desse propósito. Qual o propósito que Deus te chamou? Como você disse que lembra. Eu lembro o meu dia. Eu lembro o dia que ele me disse, que ele me chamou e eu disse para ele um sim. E eu lembro um dia que quando o meu ex-marido entregou tudo. Nós estávamos no escritório lá em Macapá, na igreja mesmo, com a nossa liderança superior, pastor Paulo e Rebeca, pastor Paulo e Rebeca, eram nossos discipuladores, quando ele disse, a partir de hoje eu entrego.
eu baixei minha cabeça e eu disse, eu não entrego, Senhor. Eu lembro do chamado, eu chorei. Eu não disse brigando, eu disse para o Senhor, Deus, eu não entrego. Eu lembro do chamado. Embora, Senhor, nunca mais eu seja uma pastora, nunca mais pego no microfone, mas eu nos bastidores, eu vou servir o Senhor. Entende? E eu disse aquilo, até hoje eu me lembro a poltrona que eu estava sentada quando eu decidi. Eu digo não, esse entregar não, eu não entrego. Eu vou continuar fazendo isso, Senhor, porque eu entendi o chamado. Agora, qual a promessa? Ele disse, ele falou que ele fará prosperar o nosso caminho e seremos bem-sucedidos. Gente, quando nós levantamos as mãos, não se preocupe não, Deus vai providenciar a sua comida, você vai andar vestido, você vai ter o melhor, tá? É ação, oração e ação. A gente tem que trabalhar, a gente não tem que esperar cair do céu não, porque eu trabalhava e trabalhava muito, mas também eu nunca faltava nada para mim e sempre eu abençoava os outros. Sempre gostei de abençoar os obreiros. Sempre, Deus sempre me deu tudo, sempre Deus me deu tudo. Então isso é importante a gente entender. Tá terminando? Não? Amém. Então essa é uma promessa de Deus para nós, que nós vamos prosperar. Tome posse. Amém. É isso. Uma coisa é você ter. Olha, eu tenho esse copo de água aqui. Ela só é o seu tomar. Uma coisa é você ter promessas de Deus. Outra coisa é você tomar posse delas. Amém. E ver pela vez. Muitas vezes não acontece da noite para o dia. A gente tem que esperar. Tá? Então, isso é importante. Agora, deixa eu contar para vocês. Aí, quando eu saí de Fortaleza, no último dia, que eu até... foi o dia da oração do meu envio. Gente, choveu de Pix na minha conta. E os Pix, eu dizia para o meu menino, olha, fulano botou 1.000. Fulano botou 1.500. Foi assim. E esse discípulo, que era o doutor Ananias, ele botou também uma quantia bem boa. Mas eu senti aqui, bem, agora o Senhor fechou essa torneira daqui. Eu senti isso. Aí chega no domingo e eu olho, se vê se caiu, não caiu mais não. Mas eu vou me preocupar? Não. Porque até mesmo, eu sirvo ao Senhor. O meu pai nunca me deixou faltar nada. Eu nunca andei pedindo nada a ninguém. Eu peço a Ele. Tá? Eu peço a Ele. E aí, isso, eu já tinha entendido tudo. E eu quero dizer para você que por quê? Porque Ele promete aqui, olha, eu vou providenciar, você vai prosperar. Eu não vou deixar nada faltar para você. Você vai ter o melhor. Gente, a promessa de Deus da gente ter o melhor. Ele fala em Isaías 1,19. Se quiserdes e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Amém. Então nós vamos ter a melhor moradia. Nós vamos comer. Vamos escolher. O que é que eu vou comer hoje? É peixe? Não, acho que eu vou olhar. Não, vou comer um bife. Não, um filé mignon. Esse bifinho aqui, esse filezinho aqui. Amém. É isso. Por quê? Porque Ele vai preparar uma mesa para nós. O Senhor promete. Não é só no grande dia, não. É hoje. É hoje. Ele vai preparar para você a melhor, tá? A melhor, a mesa mais linda, mais posta para você. Agora, não tem medo nem se espantar. É isso que Ele também falou. E a outra promessa é que o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Que coisa mais linda, gente. Você vai para o trabalho, Ele é contigo. Se você vai passear, Ele é contigo. Aonde você for, Ele diz, eu sou contigo. Não tenha medo não. Não fique assombrado. Não tenha medo de assaltantes. Só pede o Senhor, me cobre com teu sangue. Mas não tenha medo, porque o medo ele traz tormenta. O medo é uma coisa terrível que tira a paz da pessoa. Confia em Deus. O Senhor é contigo. E aqui, Deuteronômio, eu quero deixar para vocês lerem Deuteronômio 28, de 1 a 14. Lá, gente, tem uma relação de bênçãos para os filhos que obedecem.
Se vocês me obedecerem, né, guardar os meus mandamentos, bendito será você no campo, bendito é na cidade. Onde você chegar, você vai abençoando. Aonde você chegar. Eu cheguei assim na minha rua, não tinha, a rua tinha água que passava bastante, parecia no inverno. Eu disse, eu cheguei aqui, Senhor. Meu vizinho veio assim, dona Angélica, aqui até peixe descia. Digo, mas eu cheguei agora, Senhor. Agora a filha do Senhor chegou e aqui vai ser abençoado. Aqui vai ser resolvida essa situação. E foi resolvido. A chuva pode cair, a gente não vê mais aquela enxurrada que foi todo feito saneamento. Gente, Deus é fiel. Aonde você chegar, vai ser tudo abençoado. É isso que você tem que dizer. Eu cheguei no pedaço. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Chegou na prisão, todos viam que o Senhor era com José, e lá também era abençoado, porque José estava. Aonde você chegar, a bênção vai chegar. É isso que dá promessa, que nos dá várias promessas aqui nesse capítulo, nessa referência que eu já dei para vocês. Você vai estar em cima e nunca vai estar embaixo. Você vai ser cabeça e nunca vai ser cauda. E você vai ter para emprestar e nunca vai tomar emprestado. Você não vai sofrer doenças que houve, né, com o povo de Israel, doenças malignas. Você nunca vai sofrer doenças malignas. Toma posse. É promessa de Deus. A sua esposa ou o seu esposo nunca vai se deitar com outro. É a promessa que está lá. Se nós formos obedientes ao Senhor nosso Deus. E isso é tão importante. A gente é obediente porque a gente ama o Senhor. Agora, só para a gente terminar aqui. Você já tem pensado em alguma vez desistir do seu chamado? Já, né? Mas desistiu? Não. A tentação, ela não é pecado. Ela é pecado quando a gente cai na tentação. Eu não vou dizer que eu nunca pensei, mas eu não me lembro. Porque eu entendi tanto, mas eu não me lembro. Mas eu não digo 100% que eu nunca pensei, porque eu digo, acho que deve ter pensado, eu não me lembro. Mas olha, nunca ceda a desistir. Se você desistir, Deus vai botar no seu lugar. Então, mas que seja você continuando. Não, eu vou continuar. Eu sou daqueles que começaram, eu vou chegar lá. Eu sou daquele que começou a corrida e vou receber minha coroa. Eu vou receber lá no pódio, vou receber o meu troféu. Em nome de Jesus. É isso que a gente tem que declarar. E eu quero falar uma frase aqui importante, que sempre vocês vão estar ouvindo eu falar. O desistente nunca vence. E o vencedor nunca desiste. Tá? Se você pensou de desistir porque o negócio está difícil, não, decida, eu não vou desistir. Bota o despertador de 6 em 6 horas. E sabe que eu não tinha nem assunto, só falava em língua. Senhor, Espírito Santo, eu quero orar o que está no coração do meu Pai através do Senhor, no nome de Jesus. Eu vou começar a orar agora. E às vezes, gente, e até nas madrugadas, porque o meu coração estava difícil, muito pesado para me atravessar o Jordão. Agora eu estou em Gilgal, a terra dos profetas, a terra de um povo que vai fazer aliança com Deus. Aqui Deus vai levantar uma galera de jovens muito forte. Em nome de Jesus, vamos ter crianças muito bem treinadas. Em nome de Jesus, vamos tomar espaço. Nós vamos por 223 municípios. Em nome de Jesus, nós não vamos limitar Deus. E nós vamos continuar lavando os pés dos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir para você levantar agora e vamos estar orando. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós agradecemos por essa palavra. Senhor, o Senhor sabe que nós lembramos o dia, nós sabemos o chamado, para que o Senhor te chamou. E eu quero pedir no nome de Jesus, traz fortalecimento. Aqui não tem nenhum frouxo, aqui não tem nenhum medroso, nenhum covarde. Aqui tem uma igreja que ama
que serve o Senhor. Tem pessoas fortes e corajosas, Senhor. Aqui são os nossos Josués, que vai dar continuidade na obra do Senhor. E pela fé, Senhor, nós vemos um exército sobremodo grande, tomando, Pai, espaço, ganhando pessoas, trazendo para o teu reino, em nome de Jesus. Fortalece aquele que está fraco, reanima, Senhor.